Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é dia 9 de abril de 2018, eu me chamo Ana Paula. Muito bem-vindo para você aqui no canal, tá? Você que está vindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Que o Senhor te abençoe muito aqui conosco. Para os amados que já estão aqui há tanto tempo, ou há pouco tempo, há poucas horas também, seja muito bem-vindo. Meus amados, eu queria agradecer em primeiro lugar pelos comentários. Não tenho conseguido responder tudo, porque tem vídeos velhos que tem gente que assiste. Quando eu falo velhos, né, outros vídeos já postados, talvez até alguns meses, anos atrás. E às vezes a pessoa faz um comentário, está procurando o canal. Observei que às vezes eu ficar um pouquinho sem postar alguma coisa, estimulo os irmãos aí passear no canal, estudar outras mensagens, e às vezes eu fico até com a sensação que talvez é até bom ficar um tempinho sem aparecer aqui para dar tempo para os irmãos conhecerem o canal, estudarem, sabe? Às vezes você tem dúvidas, tem certos pensamentos que você gostaria de esclarecimento. E aí, dando uma passeada no canal, são mais de 500 vídeos e eu posso garantir que pelo menos a maioria está bem atualizada, tem temas específicos, você lê, você escuta, você ali vai buscar muitas respostas, tá? E eu sei que você vai encontrar. Então, seja bem-vindo ao canal, a você que está chegando agora, a vocês que já estão há bastante tempo. Façam isso mesmo, voltem, né, nos vídeos postados e procurem, meus amados, as coisas, né, que vocês gostariam de saber. Tem lá o título preciso, certinho, então dá para ir em cima, no ponto, né? E Deus vai ser assim uma bênção com vocês e vai abrir muito os olhos de cada um, amém? E hoje, meus irmãos, eu quero bater um papo com os irmãos em cima do livro de 2 Crônicas, tá? E que o Senhor Espírito Santo possa estar nos guiando em tudo. Amém, meus irmãos? Que tudo que eu vier a falar aqui hoje venha realmente ser guiado por Ele. Como sempre, né? A gente espera que Ele é quem nos guia. Porque se o Espírito Santo não guiar a gente, se Ele não nos inspirar, se Ele não nos ensinar, quem é que vai ensinar? O homem? É onde a Bíblia fala, maldito o homem que confia no homem, né? E olha, seja como crente de Bereia, toda vez que nós estudarmos a Bíblia, você procura, pega as referências dos textos que eu deixar e vai estudar sozinho depois. Vai, como se diz, vai passar um pente fino em cima daquilo que você ouviu aqui no canal, tá bom? Para quem não sabe quem eram os tais dos crentes de Bereia, às vezes a gente fala muito sobre eles aqui, agora eu não vou poder achar o texto porque eu tô com outra coisa, né, diante de mim, mas basicamente se você for na Bíblia Online e escrever lá, crentes de Bereia, ele vai te dar o texto bíblico que fala, mas basicamente era algo que ocorreu com o apóstolo Paulo, se eu não me engano, porque Paulo ele pregava de cidade em cidade, ele ia dali, ele ia daqui, ele ia dali, e chegou um dia que ele foi pregar numa região chamada, eu acho que é Bereia, né, crentes de Bereia, eu acho que era uma cidade, uma região, e ele falou, explicou, falou, e depois que ele falou, ele parou para observar, ele viu aquelas pessoas que o escutavam com as escrituras examinando, ou soube que aconteceu isso. Eu só sei que Paulo ficou espantado com aquelas pessoas, porque ele falou, poxa, eu vim aqui, eu preguei o evangelho e esses irmãos, eles pegaram para confirmar se aquilo que eu estou falando vem realmente de Deus ou não. Quer dizer, são homens e mulheres, provavelmente, são pessoas, são irmãos que testam os espíritos, eles testam. Quando alguém vem aqui nessa cidade falar alguma coisa, eles vão procurar nas escrituras para ver se aquilo que está sendo dito condiz ou não condiz com aquilo que está na palavra. Então, quando a gente fala aqui no canal, seja como os crentes de Bereia, os bereanos, é exatamente isso, tá? É um povo que tudo que escuta vai atrás. Será que é isso mesmo? Será que está aí? Tá bom, meus queridos? E lá no livro de 2 Crônicas, eu vou ler toda a história para vocês, vai do capítulo 26, do versículo 1, e nós vamos ler até o 23. É assim, ele acaba aqui a história vai acabar no versículo 23, tá? E em cima disso nós vamos conversar. Todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai.
Uzias edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jecolias, de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias seu pai. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, provavelmente o profeta, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gate, o de Jabné e o de Asdod, e edificou cidades no território de Asdod e entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gur-Baal e contra os meunitas. Os amonitas deram presentes a Uzias, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito, porque se tinha tornado em extremo forte. Também edificou Uzias torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale e a porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel e Maacéias, oficial sob a direção de Ananias, um dos príncipes do rei. O número total dos cabeças das famílias, homens valentes, era de 2.600, debaixo das suas ordens. Havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com grande poder, para ajudar o rei contra os inimigos. Preparou-lhes Uzias para todo o exército, escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos e até fundas para atirar pedras. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, especialistas, destinadas para as torres e cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Então divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. E cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus. Por quê? Porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, com 80 sacerdotes do Senhor, homens de maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias e lhes disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para este mistério. Sai do santuário, porque transgredistes, nem será isso para a honra tua e da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou. Tinha um incensário na mão para queimar incenso, indignando-se ele, pois contra os sacerdotes a lepra lhe saiu na testa, perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora, até que ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha o seu cargo à casa do rei, julgando o povo da terra.
Quanto aos mais atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, os escreveu. Descansou Uzias com seus pais e sepultaram-no no campo do sepulcro que era dos reis, porque disseram, ele é leproso, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Amém, glória a Deus, aleluia. Ana, por que você está lendo esse texto hoje conosco? Esse texto não fala do fim do mundo, esse texto não fala dos acontecimentos da última hora. Esse texto, Ana, é uma história de um homem chamado Uzias, que foi muito poderoso na terra, foi rei, reinou por quantos anos? Reinou por 20, esqueci aqui, 16 anos que tinha um lugar, Amazia, seu pai edificou, reinou por 52 anos em Jerusalém e depois terminou com lepra. O que você quer dizer aqui? Meus irmãos, basicamente a história do rei Uzias, ele começou muito novinho, 16 anos. Gente, uma criança, pode-se dizer, apesar de eu pensar que naquela época, nos tempos mais antigos, em povos sérios, como é o povo judeu, é um povo que a criancinha, eu acho que já tinha seus 8 aninhos, né? Ela tinha que estudar, muitos eram levados para ficar com os sacerdotes, para estudar com eles nas sinagogas, né? Tinha essa história. Então não sei se quando chegava já aos seus 16 anos tinha a mentalidade de um rapaz ou de uma moça hoje de 16 anos dos nossos dias. Eu acredito que eram pessoas com mais senso de responsabilidade. Inclusive a Bíblia fala, olha aqui, ó, Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe, Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias seu pai. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Então eu imagino que o rei Uzias foi aluno do profeta Zacarias, né? Era sábio nas visões de Deus, então era um profeta. E eu acredito que ele escutava o que Zacarias lhe dizia, lhe instruía, lhe ensinava desde cedo. Então eu acredito, meus amados, que quando ele chegou no reino com 16 anos, ele não chegou como um rapaz comum, mas ele, por ser de sangue real também, né? Provavelmente, desde o seu nascimento, ele já era preparado para ser rei, porque a gente conhece esse tipo de história. Em qualquer reino, quando tem um herdeiro para ser rei, desde criança eles são preparados para reinar. Porque quando chega a hora, eles têm que estar sempre prontos, né? Então eu acredito que ele, com 16 anos, tinha uma certa mentalidade preparada já para assumir essa responsabilidade. Eu acredito, mas ainda que não tivesse a esperteza, a destreza para trabalhar, para gestir um povo inteiro, ele é uma pessoa que tinha um coração segundo o coração de Deus, no sentido que ele buscou de profetas, ele buscou de sacerdotes, você vê, a ponto que ele entra no templo para queimar incenso, quer dizer, ele tinha um feeling, uma afinidade com os líderes religiosos do tempo dele. Então ele andou nos caminhos do Senhor. Ele procurou limpar a terra, ele procurou fazer várias coisas para honrar a Deus. E Deus, meus amados, se a gente lê o Velho Testamento, aqui eu falo pelo que é fato, tá? Eu não falo da minha cabeça. Se vocês começam a ler aí os livros de Crônicas, Samuel, Reis, esses livros aqui mais ou menos, vocês vão ver muito a descrição de como viviam e o que faziam os reis de Israel e de Judá. E você lendo esses livros, você vai começar a perceber que aquele que andava no caminho do Senhor, Deus o abençoava e o prosperava e dava sempre vitória. Aquele rei que não andava nos caminhos do Senhor, Deus o castigava a ele e ao povo, tá? E infelizmente, toda vez que aparecia um rei que não andava nos caminhos do Senhor, ele se voltava para uma depravação total. Então o povo depravava completamente, o rei depravava e queimavam os filhos para outros deuses, colocavam os maridos, largavam as mulheres nas suas casas, entravam para o templo
o templo do Senhor, e ali, em vez de ter os sacerdotes de Deus, tinham prostitutos e prostitutas, né, cultuais, eles faziam sexo dentro do templo. É como se hoje, minha irmã, você que é casada, seu marido saísse e fosse na igreja que vocês frequentam, a igreja evangélica, aí chegava ali, em vez de ter a irmãzinha cheia de Deus ali orando, colocando, né, a vida ali, fazendo tudo certinho, o pastor pregando, os diáconos, tivesse uma mulher sentada num pedaço de coxa, tá, toda oferecida ali, toda pronta para fazer sexo com seu marido, e ele entrasse dentro da igreja e tivesse relação com ela. Era exatamente isso que acontecia quando esses reis se desviavam dos caminhos do Senhor. Entrava violência, entrava roubo, desonestidade e todo tipo de coisa ruim que a gente nem consegue imaginar. Então Deus mandava castigo, Deus não dava prosperidade, foi aonde Israel foi exilada, né? O cúmino, né, a cerejinha em cima da torta, foi quando veio a Babilônia e levou o povo todo cativo e tal. Então você vai vendo, né, o povo foi disperso ali. Então a gente vai vendo como que evoluiu a história do homem com Deus. E o rei Uzias, ele reinou por 52 anos em Jerusalém. Gente, 52 anos. Não é um dia, não é um mês, não é 3 anos. São 52 anos. Bem meio século. Ele reinou. Tá bom? Então você faz 16 mais 52, é o tempo aí mais ou menos da vida do rei Uzias. Provavelmente em algum lugar deve ter o lugar da idade dele, mas eu não vou procurar e não vai fazer diferença nenhuma para nós. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que Uzias, ele andou nos caminhos do Senhor. E no período do seu reinado, tanto que andou nos caminhos do Senhor, Deus foi prosperando. Então você vê aqui a descrição do exército, a descrição dos homens, né? Se você for lá comigo no versículo 12, o finalzinho, ali ó, vai no versículo 12. O número total dos cabeças das famílias, homens valentes, era de 2.600. Então tá falando aqui de um povo robusto, um povo valente, um povo forte, um povo inteligente, um povo saudável. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens. Meus irmãos, pega um exército de 300.000 soldados. Eu não sei para os dias de hoje, eu não tenho noção muito boa de quantos são os números dos exércitos atuais das potências mundiais, mas eu acredito que para na época de Uzias, um exército de 300.000 homens era uma coisa muito, né, considerável, né, para aquela época. Eu não sei, não sou historiadora, não tenho noção dessas coisas, mas a gente tenta visualizar 300.000 homens, né? É muita gente. E eles eram, meus amados, eles eram homens robustos, eles eram homens de guerra que faziam guerra com grande poder. Então não era só quantidade num exército, era qualidade. Isso aqui, meus amados, era a bênção de Deus. Sabe, era Deus trabalhando o coração desses soldados, era Deus dando a eles habilidade, era Deus dando a esses homens saúde, era Deus dando a eles força, potência, porque Deus abençoava. Aonde está a benção de Deus, meus amados, está tudo, né? E aí fala que ele ainda fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos. Então você entende que Deus abençoou o rei Uzias com um povo inteligente. Gente, se você olha as nações, agora a coisa está bem desfragmentada, tá bom? Mas aqui na Itália eu vejo, aqui na Europa, vamos dizer, na Europa como um todo, a gente vê muita diferença, mas você que está aí no Brasil, você vê também. Você vê pessoas que nascem pobres, literalmente pobres, vivem com muita simplicidade, muita humildade, uma infância difícil, né? Tem que fatigar para comer, para crescer, para estudar. Então, assim, tem pessoas no mundo que nasceram, de certo modo, desfavorecidas de bens. Mas chega um certo tempo, né? Passam-se anos, você se depara com essa pessoa, ela tá super bem de vida, super bem sucedida, tá com tudo certinho, tá bonita, tá saudável, uma família perfeita. E aí você fica até admirado, você fala, nossa, eu lembro desse moço, eu lembro dessa moça, quando era jovem, era pobrezinha, era simplesinha, mas conseguiu vencer na vida, porque é uma pessoa trabalhadora, é uma pessoa focada, é uma pessoa dedicada, não é verdade?
Mas em contrapartida tem os mesmos da geração dessas pessoas que cresceram os anos que se passaram e chegaram nos seus certos anos de idade sem nada. Não construíram nada, não fizeram nada, não realizaram nada. A vida para eles foi vazia, né? A gente olha muito a história de um rei. O rei Uzias teve um império, podemos dizer assim, né? Um pequeno império. Não foi comparado aos reinos de Davi, de Salomão, né? Até mesmo o reino de Nabucodonosor, que eu acredito que foi ainda muito mais superior a de Uzias. Mas ele teve um reino muito estabilizado, muito potente na época dele. Mas nós, meus irmãos, também temos os nossos pequenos reinos. O que eu quero? Eu acho que hoje Deus vai trazer muita coisa em cima desse bate-papo aqui conosco, tá bom? Mas olha para você ver. Eu gostaria de, não vou ler, porque não vou ficar aqui folheando Bíblia, não. Vou ficar só nesse livro aqui de crônicas hoje. Mas olha só. Tem aquela passagem, a parábola dos talentos. Eu lembro ela por alto, então provavelmente eu não vou falar tão precisa a parábola dos talentos. Mas como eu sei que você é um crente de Bereia, espiritualmente falando, você depois vai lá, parábola dos talentos, e vai ler essa parábola sozinho. Amém? Glória a Deus. Para ter uma ideia que eu falei mais ou menos dentro do quadro do que descreve a parábola dos talentos. Então, olha lá. A parábola dos talentos, basicamente, ela diz que o senhor patrão, dono da terra, ele tinha que viajar. Ele ia ficar muito tempo longe. Então, ele pegou alguns dos seus funcionários, né? E confiou bens nas mãos de cada um. Aí tá lá, a um ele deu 2 talentos, a um ele deu 5. Acho que a um ele deu 1 talento. Eu acho que é 1, 2 e 5. Por isso que eu não estou muito conectada com a exatidão do texto. Mas você vai lá ler depois. Mas ainda que fosse outro número, basicamente 1, 2 e 5 foi o valor dos talentos e partiu. Partiu para fazer suas coisas. Diz que aquele que ganhou 2 talentos, ele foi no banco, colocou lá para que aquele talento rendesse juro. Aquele que ganhou 5 talentos fez mais ou menos a mesma coisa para que aqueles 5 talentos virassem mais. Mas aquele que recebeu 1 talento, ele pegou o talentinho dele, foi lá na casinha dele, abriu a gavetinha, colocou bem guardadinho, fechou e ficou quietinho. O tempo passa, o Senhor retorna e vem prestar conta. Cadê os meus talentos que eu fiz vocês administrarem? Aí vem aquele que administrou seus 2 talentos, entregou para o Senhor e falou, olha, o Senhor me deu 2 talentos, eu estou te devolvendo 4. Aí o senhor vira bravo, servo bom e fiel. Gente, quando eu falo bravo é porque eu moro na Itália, e bravo, a expressão bravo na Itália é como uma pessoa é muito competente, tá? Então o patrão falou bravo, competente, né? Preciso. Como você fez 2 e multiplicou mais 2, eu vou colocar para você, não sei se era 4 cidades, 2 cidades. Eu sei que ele pôs aquele homem para administrar cidades. Eu fiquei fixada muito na situação daquele que tinha 5 e naquele que teve 1 talento. Aí o que tinha 5 devolveu o dobro. Aí o patrão falou, como você conseguiu gestir bem os 5 talentos e dobrou, agora eu te colocarei como senhor sobre 10 cidades. E aquele que tinha 1 talento vem, né, na situação, e ele provavelmente ele veio conformado, ele veio até satisfeito, porque o caráter dele já partia daquela mentalidade, né? Ah, Senhor, tá aqui o seu talento. O patrão olha, mas cadê? Por que você não multiplicou esse talento? Não, porque eu fiquei com medo. Eu sei que o Senhor colhe onde não planta, recebe onde não dá, sei lá, né? Ele fala uma conversa, tipo assim, o patrão era muito forte como um homem próspero, né? E eu fiquei com medo de colocar a mão nesse talento, ele se perder, então eu guardei. Aí o chefe fala, né, que ele não era um bom servo, porque você sabe que eu recolho onde eu não planto, que eu não sei o que daqui, não sei o que dali, dá-me o talento e vai. Aí fala para os seus outros lá, né, os soldados, sei lá quem, vai com esse homem, até o que ele tem, vocês tirem dele. Porque até o que ele não tem, lhe será tirado. E lance fora da cidade, alguma coisa assim. Meus irmãos, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós temos o nosso pequeno império ou o nosso pequeno talento.
Meus irmãos, quando o Senhor lá da parábola dos talentos, ele chamou esses 3 homens, ele não chamou o Zé Butina da esquina, e desculpa porque não quero desmerecer ninguém, mas o Zé Butina seria aquele típico ser humano que não tá nem aí para nada, que se o mundo acabar, ele quer caçar um barranco para encostar e morrer encostado. É o típico preguiçoso, é o tipo que não tá nem aí para nada. Ele não ia chamar um Zé Butina desses, né? Ou uma Maria mal lavada. Ele provavelmente chamou pessoas de confiança, pessoas que ele, como patrão, olhava para eles e disse: esses caras têm competência e eu vou colocar talentos nas mãos dele, porque se eu não estou aqui trabalhando e produzindo, eu não posso viajar e parar o que eu tenho aqui. As coisas têm que continuar e eu sou uma pessoa que eu prospero, então eu tenho que sempre prosperar. Então ele chamou homens que, segundo ele, eram homens competentes e de segurança. Eram pessoas que ele falou: não, posso confiar esse talento na mão da pessoa A, B e C, porque eu sei que eles vão fazer alguma coisa. Em fato, meus irmãos, até aquele que não multiplicou o talento, você vê que ele não perdeu o talento. Não foi roubado, não perdeu. Mas ele foi covarde, ele não teve a ousadia de fazer aquilo que o patrão gostaria, né? Multiplicar o talento do patrão. O defeito dele foi ter medo de se lançar, de fazer alguma coisa. Mas ainda assim, ele devolve o mesmo talento, sem um arranhão, né? Tá aqui, patrão. Eu todo dia dava uma lustradinha dele, guardava, controlava, se ninguém estava olhando. Eu acredito, meus irmãos, eu acredito com todo o meu coração que Deus, quando Ele chama, tá? Quando Ele traz alguém para o reino, quando alguém vem para o reino, eu acredito que Deus põe talento na mão de todo mundo. Sabe? Então a pergunta que nós temos que nos fazer todos os dias é: o que é que eu estou fazendo da minha vida? Mas aqui não entra só de fazer algo na seara, que é grande, poucos são os trabalhadores, né? Eu vou trabalhar no reino de Deus, eu vou pregar, eu vou salvar almas, eu vou fazer visitas. Não é só isso. Mas é o que você faz com o seu tempo, o que você faz com a sua própria vida, como que você administra a tua vida. Por exemplo, eu essa semana, agora aqui é a mudança de estação. Nós saímos do inverno e já estamos na primavera, e da primavera para o verão é um pulo, a gente nem percebe. Mas uma coisa a gente percebe: a mudança drástica da temperatura, que de 6 graus, 9 graus ali, de 11 graus, 16 graus dentro de casa, vai para 23, 24 e daqui a pouco chega a 30. Então assim, a gente começa a perceber que já não serve mais usar certas cobertas pesadas, certas roupas pesadas. A gente começa a perceber que já pode abrir mais a casa, lavar certas coisas que até então não podia pôr água porque não se secava. Então, meus irmãos, chegou no momento que eu já olhei a casa toda ontem, esses dias passados, e já entendi: tá na hora de fazer uma belíssima e profunda faxina na minha casa. Tenho que desvaziar os guarda-roupas, limpar tudo com água sanitária, deixar aberto para secar, pegar as roupas, dobrar tudo direitinho. O que não serve mais tem que tirar fora, o que está meio mulambado, jogar fora. Tem que mudar isso aqui de tudo, limpar o armário por de cima, de lado, né? São tipos de limpezas que eu, particularmente, ainda mais eu que faço fatiga para fazer esse tipo de faxina, vou ter que fazer. Né? Vou ter que fazer uma belíssima faxina na minha cozinha, desmontar tudo, abrir geladeira, lavar as gavetas, esfregar mesmo cada cantinho, né? Deixar a casa leve, dar uma geral na casa. Então, meus amados, eu já estou aqui. Hoje eu vou fazer um vídeo no YouTube. Essa semana eu vou trabalhar o máximo que eu puder para o meu bom Deus, porque é o meu prazer, é a minha alegria. Agora nem minhas camas ainda eu arrumei, mas eu falei: não, a primeira coisa que eu vou fazer hoje é um vídeo para pôr no YouTube. Por quê? Porque é onde o meu coração está preso. A minha casa, por mais que eu limpe ela, daqui a pouco ela suja de novo. Porque é perecível, né? É perecível demais uma casa. Mas eu sei que essa palavra aqui, ela pode entrar no seu coração ou entrar em um coração que está precisando e transformar essa vida. E ela receber a eternidade, né? Como pagamento de abrir o coração a uma palavra dessas. Então eu estou plantando no reino de Deus. Mas o que acontece? Eu já estou com mais ou menos a minha semana toda programada.
Eu já sei o que eu tenho que fazer hoje, para vocês terem uma ideia. Eu já tenho tudo em mente. Eu já sei o que eu vou fazer essa semana. Eu já sei o que precisa ser feito. E eu vou começar a me mover. Eu poderia, e eu falo milhares de vezes aqui na parte da tarde, sentar na frente da televisão e ficar ali, meus irmãos. Eu poderia dar uma ajeitada geral na casa, quer dizer, arrumar as camas, faço uma varridinha no meio, ajeito a cozinha direitinho, como muita gente faz, dou uma limpadinha no banheiro, justo nas coisas mais evidentes, e basta. Para que eu vou ficar inventando coisa para fazer? Para que eu vou sair limpando? Entendeu? Tem gente que vai ajeitando. Aí você chega na casa dessas pessoas, com o tempo, você entra, você olha para um lado, você olha para o outro, a casa está toda arrumadinha, está tudo no lugar, parece que está tudo limpinho, mas tem um cheiro no ar que você não entende, parece que tem uma coisa que não está legal, essa casa está cheirando mal. Não fede, mas também não é uma casa perfumada, é uma coisa assim pesada, né? E ali, se você começar a prestar atenção em detalhes, você vai ver que tem muita sujeira pela casa inteira, né? Então, a gente tem que pensar o que eu vou fazer do meu tempo. Eu vou perder meu tempo ou eu vou investir no meu tempo? Deus me deu um presente sábado. Deus me deu um presente. Eu vou contar no final desse estudo aqui um testemunho para os irmãos, tá bom? E quando eu vi isso, eu já sou uma pessoa focada em fazer a obra de Deus e focada em servir a minha família, ok? Mas quando eu vi que Deus, Ele me abençoou em cima disso, que eu tanto chorei a Ele, tanto expus para Ele, eu tenho uma gratidão com Deus 10 vezes maior, dizendo assim. Então é como se eu ficasse reavivada a fazer ainda mais, a melhorar ainda mais, a me dedicar ainda mais, a me colocar mais ainda à disposição do trabalho. Porque eu não posso pegar o tempo que Deus me deu de presente e ir para um tablet, jogar no Facebook, ou ficar vendo televisão. Tem uns programas aqui na Itália, tem uns canais de televisão que são deliciosos, literalmente. Fala de casa, de construção, de cozinha, e é um que puxa o outro, é um programinha puxando o outro. Então, se você liga a televisão, você não desliga mais, é igual praga, pegou e fica. Como eu sei que eu gosto de ficar em companhia disso, eu nem ligo a televisão, para vocês terem uma ideia, porque eu sei que aquilo ali não vai me deixar fazer o que eu preciso, né? Então, a pergunta que eu faço para mim hoje, a pergunta que nós como Igreja de Cristo temos que fazer, o que eu tenho feito com o meu tempo? Eu tenho sido como um rei Uzias que foi abençoado por Deus e progrediu e prosperou no que fez? Ou eu estou sendo a típica pessoa que já está lá com seus 45, 60 anos de idade e até hoje não construiu nada na vida? Pensa, eu, Ana Paula, vou fazer 40 anos, se Deus assim então me permitir chegar até o mês de agosto, eu espero que não, falo de coração, mas isso é um outro assunto. Porém, na idade que eu tenho, meus irmãos, eu já reformei uma casa, 2 casas. A casa do Brasil, quando eu trabalhava, eu, junto com a minha irmã, a gente reformou a casa toda, meus irmãos. Fizemos um quarto novo, fizemos escada, arrumamos um corredor que teve que gastar uma fortuna por causa do alicerce, arrumamos esgoto, tivemos que fazer buraco, fazer todo o esgoto novo, pintamos casa, compramos um móvel novo. Então, assim, eu posso quase que dizer que eu praticamente fiz uma casa na minha vida. Porque eu peguei com minha irmã Luana. Nós pegamos um barracão de 3 cômodos e transformamos num barracão de 4 com um corredor gigante. Mas virou uma casa ampla, que é onde hoje mora minha mãe e minha irmã, tá? Mas virou uma casa grande, virou uma casa toda arrumada. Então eu posso dizer que eu já quase que fiz uma casa na minha vida. Chegando aqui na Itália, eu trabalhei nos primeiros anos, dinheiro que eu recebi serviu, por exemplo, para ajudar a comprar uma tinta. A máquina de lavar roupa que eu tenho hoje, eu comprei ela ano passado com o serviço que eu fiz no mês de agosto. 450 €, eu dei 400 €, 350, meu marido ficou com pena de mim, tadinha, todo dia que ela ganha, ela já joga na máquina de lavar roupa, porque a minha velha tinha quebrado, né? Aí ele inteirou, ainda me deu um telefone de presente, tipo assim, tadinho, ele sempre tenta ser justo, né, e me agradar. Mas eu já fiz aqui eu já pintei esse apartamento todo, sozinha. Pra vocês terem uma ideia, eu tava grávida do meu filho mais novo, eu tava para ganhar o menino, tava com 8 meses. Eu olhei o quarto onde eles iam dormir, sabe? Eu falei, gente, eu não gosto mais desse quarto, tá mofado, tá? Eu pintei o quarto, meus irmãos, deu uma briga feia com meu marido, que ele não gostou, né?
Mas eu pintei o quarto todo, sabe? Eu já fiz muito serviço na minha vida. Se perguntar para mim, o que você tem? No meu nome não tem nada. Só 2 filhos. Ah, tenho 2 filhos. Mas não tenho um carro no meu nome, não tenho uma casa no meu nome. Não tenho nada. Se você me perguntar, Ana Paula, quanto você tem no bolso agora? Eu não tenho nem um centavo. Devo ter 1, 2 eurinhos, assim, 2 moedinhas de euro. Ah, não, eu tenho 5 euros dentro do meu porta-telefone, que eu tenho uma notinha de 5 euros que eu ganhei e não gastei. Mas é o que eu tenho. Eu não tenho nada. Tenho uma roupa velha que funciona, tá super bem. Mas eu posso dizer para vocês, eu já construí muito na minha vida, eu já trabalhei muito. Aonde eu fui trabalhar, eu trabalhei e fiz o meu melhor. Ano passado eu fui trabalhar num lugar que faz doces, né? Tipo, é uma pasticceria. Quando eu cheguei lá para trabalhar, o lugar é enorme, é muito grande. O chão estava encardido. Que eles vieram falando, que eles levaram 2 dias para limpar o chão, que 2 ou 3 dias para tentar limpar aquele chão, que eu só lavando e tal. Eu lavei em 3 horas, porque eu pus de molho com um pouquinho de cloro, fui lavando um pouco de cada vez, enxaguando o pano com água suja, porque não tinha como trocar água toda hora. Mas eu consegui limpar o chão, que eles ficaram de boca aberta e ficaram assim, ó. Era bom que era tudo gente preguiçosa, gente ruim de serviço, sinceramente, gente porca. Mas eles ficaram assim de boca aberta. Nós ficamos 3 dias, 5 pessoas para limpar o chão. Você em 3 horas, você fez isso aqui. Eu posso dizer, meus irmãos, e os irmãos que já conhecem o canal Os Últimos Dias Antes do Fim, estão cansados de ver testemunhos meus, sabem que Deus me abençoou nos lugares onde eu trabalhei. Aonde eu passei, meus irmãos, eu fiz o meu melhor. Não que eu fiz o excelente aos olhos de todos, mas eu posso dizer que eu fiz o meu melhor. E o meu melhor foi suficiente para contentar quem precisava. Então, fiz 2 filhos. E olha, para uma mulher fazer um filho, hoje eu não sei que o povo faz filho igual coelho, mas você pôr um filho no mundo requer muita concentração, sabe? Porque tem muita dor. Eu com dor não sou a melhor, né? Tem muita dor, tem muita responsabilidade. Então, quando eu olho para trás, na minha vida, que estou chegando aos meus 40 anos, por mais que hoje eu não tenha nada exatamente no meu nome, que se eu quiser vender uma coisa minha, eu não tenho nem minha aliança eu posso vender. Se eu falar é minha, não posso, porque não é a minha aliança. Eu não tenho nada, meus irmãos, mas eu tenho tudo. Porque cada ano, cada mês, cada dia que Deus me permitiu viver nesse mundo, desde o dia que Ele me despertou para ser uma pessoa que tem a Ele como Deus, eu procurei sempre fazer o meu melhor. Então, a pergunta que nós temos que nos fazer é: como que eu estou gestindo, administrando, vivendo o meu tempo nessa terra? Fora as coisas práticas, físicas, os compromissos habituais, como que está também a tua vida espiritual? O que você tem feito? Você tem buscado o Senhor? Você tem orado? Você tem lido a Bíblia? Você tem procurado se santificar? O que é isso? Se separar? Entendeu, meus irmãos? Então, o rei Uzias, se você ver aqui o capítulo 26, do versículo 1 até o versículo 15, você vê um ser humano que prosperou na vida, que cresceu, que trabalhou e Deus abençoou o reino, né, dele naquela época. Deus prosperou muito esse homem, Deus o prosperou muito em Jerusalém. Glória a Deus por isso. Amém? Mas aí aconteceu um probleminha. Chegando lá no versículo 16, a Bíblia conta: mas havendo-se já fortificado, quer dizer, ele já estava poderoso, já estava tudo maravilhoso, era rico, né? Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. A Bíblia é tão forte, tão, né? Que ela nem falou, exaltou-se o seu coração. Vírgula, ponto final, parágrafo, para a sua própria ruína e quando meteu... Não, a Bíblia já foi direta e certeira. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. Ponto e basta. Meus irmãos, exaltou-se o seu coração. O que é exaltar? Excitar, estimular, animar, pretender. Então, ele simplesmente, o coração desse homem ficou em arrogância. Porque chega um tempo que, nesse caso aqui,
ele olhou para toda a glória que ele tinha no seu reino e ele achou que aquilo era da inteligência dele, do talento dele, da capacidade dele, da força do seu próprio braço. Aí o que ele fez? Como o coração exaltou, ele achou que ele era o bom, ele podia tudo. Eu sou o rei. Se você lê as histórias dos reis, você vê isso muito. Os homens, eles olham para si e falam, já que eu sou o rei, eu posso tudo. Eu não sei, meus amados, se é bom ou se é perigoso Deus dar certos cargos para certas pessoas. Estava conversando com uma irmã esse final de semana, a irmã Kátia, e ela falou comigo assim, eu conheço várias Kátias, tá? 3 ou 4 irmãs Kátias. E uma das irmãs Kátias falou comigo assim, irmã Ana Paula, eu não sei que Deus é misericordioso e longâmino, mas nos dias atuais em que nós estamos vivendo, eu não sei se essa misericórdia e longanimidade de Deus para com os homens na terra vai ser bom ou vai ser mal, porque quanto mais Deus dá tempo para a gente consertar, mais as pessoas estão pecando, e Deus está tolerando, está esperando, está crendo, quem sabe alguém se arrependa. Eu não sei se Deus dá chance para uma pessoa de se arrepender, apesar da pessoa não se arrepender, é bom ou é ruim. E agora, pensando e refletindo nas palavras da minha amada irmã Kátia, eu fico pensando, realmente, sabe, meus irmãos, porque a Bíblia fala, quanto mais é dado, mais será cobrado. A gente leva essa passagem só para o lado de, se Deus me dá uma responsabilidade, se Deus me dá um talento, se Deus me dá um ministério, mais Ele vai cobrar minha responsabilidade disso. Mas a frase, ela é neutra. Quanto mais é dado, mais lhe será cobrado, no sentido, até quanto mais misericórdia e longanimidade Deus dá para mim, mais Ele vai cobrar de mim. Por quê? Porque você teve chances e chances e chances e chances. E olha, quando Deus diz que Ele te deu uma chance, é porque Ele te deu mesmo, meus irmãos. Tem gente que fala assim, mas a pessoa era do mundo, era ímpia, aí apareceu alguém, pregou para ela, mas ela era ignorante, estava morta de espírito, não tinha condição para escutar e levar em consideração aquilo que lhe foi dito. Não, meus irmãos. Eu, Ana Paula, eu vou do início de que o meu Deus é um Deus justo. Se Ele é justo, Ele vai fazer tudo conforme deve ser feito. Deus, Ele não vai dar uma chance para uma pessoa e a pessoa vai estar cega e não vai ver essa chance própria dita. Porque se assim o fosse, Deus não poderia no dia do julgamento usar da própria consciência daqueles que vão ser julgados pela sua própria consciência no dia do trono branco. Eu não vou achar o texto agora, mas você é o crente de Beré, procura. Existem textos na Bíblia que diz que tem pessoas que vão ser julgadas pela sua própria consciência. É como se fosse uma caixinha preta que você tem dentro de você, que ela registra tudo que você vive, faz e é. E nesse meio tempo que ela registra, tem momentos que tem coisas que ficam em evidência. Não tem como você dizer, não, eu não errei, eu não pequei, não é isso. Ontem, eu estava vendo uma notícia, uma reportagem, e um grupo de pessoas de proteção animal, eles entraram numa grande casa de uma velha. Aí, porque foi denunciada que ela maltratava cachorro, 135 cachorrinhos de raça, pedigree, poodle e coisas, né, cachorrinho de raça pura. E aí quando eles entram, no maior respeito à senhora, né, e tal, aí ela veio, aí ela falou assim, que a mão, aí ela mostrando a mão para os policiais, não sei como é que é, essa turminha que trabalha com esse tipo de controle, olha, minha mão, eu sou doente, eu sou velha, eu não tenho força, olha aqui minha mão, e ficava assim, eles entraram, eles tinham um mandato, eles entraram na casa, eles acharam 135 cachorrinhos, em estado de miséria, num estado deplorável, com cocô pregado na bundinha dos cachorros, com tumor, cachorro sem olho, montanha de cocô dentro de quartos, uma coisa terrível. Pedaço de pau para tudo quanto é lado, porque os vizinhos escutavam ela batendo nos cachorrinhos com um pedaço de pau.
coisa terrível. Mas a mulher, quando ela apareceu, não, olha aqui, eu sou velha, eu cuido deles, eu limpo toda semana, sabe? E fala um bando de mentira, sabendo que não era verdade. A mulher vivia no meio daqueles animais, numa descarga de lixo, uma coisa deplorável. Mas a jurando de pé junto diante daquele povo que não. E foi tão pesada que o filho dela ainda pegou uns filhotinhos bonzinhos de cachorro e escondeu num quarto à parte, para que, mesmo depois que eles levassem a maioria dos cachorros, aqueles pouquinhos ali ficassem para ela voltar e continuar fazendo a mesma maldade. A pergunta é, vocês acham que esse tipo de pessoa não tem consciência do mal que eles estão fazendo? Vocês acham que Deus não dá chance para o ser humano e naquele momento que ele põe a chance diante do ser humano, ele não desperta a consciência da pessoa? Meus irmãos, a palavra diz que ninguém tem desculpa, vai ter desculpa diante de Deus, e eu acredito nisso. Então, como disse a nossa amada irmã, se Deus é longâmino e misericordioso, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com a longanimidade, com a misericórdia de Deus para com as nossas vidas. Porque quanto mais Deus nos dá, mais vai ser cobrado. Porque se eu pegar essa chance que eu tenho longâmina e misericordiosa e pegar e jogar no lixo, virar as costas, não tá nem aí, desconsiderar, fechar os olhos para Deus, falar para ele, vai pela tua estrada que eu vou pela minha, quando ele bater o martelo e cortar e falar basta, esse aqui então vai ser riscado do livro da vida, no dia do julgamento vai ser cobrado em grande quantidade o tanto da longanimidade e da misericórdia que ele deu para essa pessoa. E isso vai ser convertido em castigo eterno. O peso da punição devida segundo a justiça de Deus para com cada um. Então, meus amados, o rei Uzias recebeu, e chega um belo dia que sobe a cabeça dele esse orgulho desgraçado e maldito, porque desgraçou e amaldiçoou a vida do homem, deu lepra, e ele simplesmente achou que podia entrar no templo, acender incenso, eu sou rei, eu faço, quer dizer, ele literalmente, meus irmãos, ele perdeu o respeito para Deus, para com Deus, ele perdeu o temor, ele se sentiu no mesmo nível dos próprios sacerdotes, a ponto que 80 sacerdotes vêm diante dele e resistem. Não faça isso. Você não é selecionado, você não é preparado, você não é competente para isso. Talvez ele pensou, mas o que é acender um incensinho diante do meu Deus? Provavelmente ele deve ter pensado, eu entro ali para agradecer. Porque se eu acendo o incenso, eu estou oferecendo uma oferta de alguma coisa. Mas Deus, ele não deu esse espaço para qualquer um. Era mais forte, mais bonito, mais preciso ele não entrar no templo, mas ele se achegar a um dos sacerdotes e dizer assim, olha, eu quero agradecer a Deus, eu quero fazer uma oferta para Deus. Como que eu posso fazer? E ele sabia, porque ele foi crescido lá, por exemplo, com Zacarias. O que eu preciso fazer? Como que eu posso ser grato a Deus? E ali os sacerdotes o orientariam e fariam aquilo, né? E ali seria o chamado, o sacrifício subiria com perfume e aroma agradável a Deus. Quer dizer, cada um tem seu lugar. Eu sou rei, eu sou potente, eu sou poderoso, eu conquistei tudo porque Deus me abençoou. Mas eu não posso entrar na presença do Senhor porque eu não sou separado, limpo para isso. Mas aí o que acontece? Havendo-se já fortificado tudo, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus. Por quê? Porque simplesmente, amados, entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso, coisa que não competia a ele fazer. Às vezes, meus amados, Deus nos dá tanto na nossa vida. E aí, de repente, a gente tem o coração exaltado e acha que nos compete fazer tudo. Eu vou falar para os irmãos, eu acredito sinceramente que Deus me deu o dom da palavra e também da sabedoria
Admito que Deus me deu o dom de interpretar algumas coisas de sonhos. Às vezes um irmão me conta um sonho, eu consigo ver claramente o significado desse sonho. Outro dia um outro irmão me contou um sonho e tinha dente no meio. Eu falei com ele, olha, eu não consigo entender o que significa esses dentes, porque não sei mesmo, não sei. Até dei uma pesquisadinha, falei pro irmão aquilo que eu achei de pesquisa, mas sinceramente eu não sei. Eu não sei o que significa esses dentes. Mas eu não me coloco, amados, na banca de falar assim, eu vou curar. Se você estiver enfermo, coloca a tua mão na tela do telefone, pega um copo d'água, que eu vou orar por você, você vai beber essa água, você vai ser curado. Eu sou sincera, eu não tenho fé para isso. Eu não tenho. Meus irmãos, eu falo para vocês, se eu cair enferma, eu particularmente em mim mesma não tenho uma fé para orar com ousadia e acreditar que eu vou ser curada. Eu consigo orar e consigo orar com ousadia, mas a minha fé não é grande o suficiente para acreditar que eu tenho o dom da cura. Alguém diria, mas todo mundo tem o dom da cura. Outro dia eu vi isso aqui pelo YouTube. Não sei, porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz, a uns foi dado o dom de profecia, a outro o dom da palavra, a outro o dom da interpretação, a outro o dom de cura. Então, se não compete a mim, por que eu vou querer botar banca de falar tanto? Eu tenho um canal no YouTube, é um canal que está estabilizado, porque eu vejo que o canal, graças a Deus, nesses anos que nós estamos aqui, desde 2012, ele realmente é um canal que está estabilizado, tem um número de visualizações bem coerente, bem tranquilo, a gente vê que a coisa está aí, né? Funciona. Então eu podia subir a cabeça, como eu vi subindo a cabeça de alguns ano passado, pastores que chegou o dia 23 de setembro, nossa, que nós vamos ter que tomar cuidado, que pode ser um arrebatamento, eu não estou falando que vai ser, mas pode ser. E aí trouxe uma palavra muito edificante em cima desse tema, e nossa, olha, eu vou ficar de guarda, eu vou ficar de prontidão, eu vou ficar quieto. E aquilo ali deu visualização para Dedéu. Passou o dia 23 de setembro, esse mesmo senhor, mas eu sabia que não ia ser dia 23 de setembro, agora eu vou fazer um projeto para o ano que vem, e nós vamos fazer um curso, e vocês têm que pagar, e não sei o quê. Você está entendendo? A gente tem que ter estabilidade com aquilo que Deus nos deu. Mas aquilo que a gente sabe, isso aqui Deus não me deu, por que eu vou querer fazer? Por que eu vou querer falar? Por que eu vou querer determinar? Tem gente que fala, Jesus não volta agora. E tem gente marcando data para a volta de Jesus. Está errado, não se pode marcar data para a volta de Jesus, porque eu garanto que ele não volta agora. Gente, vamos colocar o pingo nos is. Não é a mesma coisa? Eu vi para vocês aqui e falo assim, Jesus vai voltar dia 45 do mês de agosto. No calendário, data, dia 45, tá lá. Não existe, né? Do mês de agosto desse ano, Jesus volta. Aí vem um falando, não, ele não volta dia 45 desse mês de agosto desse ano. Os dois estão marcando data, porque eu estou dizendo que volta, o outro está dizendo que não volta, mas compete a mim saber isso? Compete a mim saber os tempos e as épocas? É onde eu particularmente prefiro ficar com aquela frase, o amanhã a Deus pertence. Já basta o mal do hoje, né? Cada dia tem o seu próprio mal. Por que eu vou me preocupar com o dia de amanhã? Amém? Então, olha aí o que acontece com o rei. Subiu o coração dele para sua própria ruína e cometeu então transgressão. Porque quando uma pessoa se acha alguma coisa, ela tende a cometer transgressões. Porque tudo começa, meus amados, com orgulho. A ponto que o texto começa aqui, mas, havendo já fortificado, exaltou-se o seu coração. Nós todos conhecemos pessoas, irmãos em Cristo, que começaram na humildade, na simplicidade, tudo estava certinho, tudo andava bem, e essa pessoa um dia exaltou-se o seu coração, e ela começou a fazer aquilo que Deus não chamou ela para fazer. E aí o que acontece? Ela entrou na ruína. E nós temos visto hoje muita gente em ruína, muitos pregadores, muitos youtubers em ruína. Por quê? Porque exaltaram-se o coração. É gente que não foi chamado para certos ministérios que estão aí querendo fazer ele à força.
e estão profanando as coisas de Deus. Meus irmãos, eu aprendi uma lição na minha vida. A gente não deve tocar naquilo que Deus não nos deu. A gente não deve brigar com Deus para fazer do nosso jeito. Porque quando entra o homem, entra a carne, dá tudo errado. Meus amados, esse rei, o negócio pro lado dele ficou tão feio que do poder e da glória, ele foi exilado numa casinha com lepra. E ele ficou podre. Ele ficou podre. Quer dizer, toda a sua força, toda a sua glória, todo o seu brilho virou vergonha. Porque ele foi conhecido como rei leproso. E vocês podem ter certeza que provavelmente a notícia espalhou no reino inteiro. O rei tentou entrar no templo para queimar incenso. Porque, meus amados, ele é rei, ele era líder. Se ele fizesse uma coisa que era ensinado que só os sacerdotes podiam fazer, mas se ele fizesse e Deus não tivesse feito nada, qualquer um podia entrar no templo a queimar incenso também. Porque se eu não sou sacerdote, o rei entrou e deu certo, eu também vou. Isso ia dar espaço, meus irmãos, para o povo perder o respeito e o temor para com Deus também. Então, às vezes, quando eu faço aquilo que Deus não me chamou para fazer e faço na minha carne, eu ensino heresia e as pessoas acreditam nas minhas heresias e vão pelo abismo, vão pela lepra. A lepra na Bíblia é um símbolo do pecado. A lepra na Bíblia é símbolo de mancha de pecado, sabia? Então, meus irmãos, a gente tem que tomar muito, muito, muito cuidado com as coisas que a gente fala, com as coisas que a gente faz e como nós vivemos. Porque Deus, Ele é Deus, Ele está no céu, nós estamos na terra. A gente precisa, meus irmãos, aprender a ouvir a voz do Senhor individualmente. Sabe, tem gente que está treinada em crescer nas coisas de Deus ouvindo os outros falarem. Mas isso não está certo, você precisa aprender a ouvir a voz do Senhor no seu coração. E para isso você precisa se separar para Deus. Não tem jeito, toda vez que alguém me fala de um problema que está vivendo, que está passando, a conversa que eu tenho com a pessoa é sempre a mesma. Vai ler a Bíblia todo dia. Para 5 minutinhos por dia, que seja. Amanhã você levantou. Separa 5 minutos, primícia, e vai ler a Bíblia. Depois você faz o resto. Não é fácil, tem dia que a gente já vai engatado num ritmo que é luta. Mas ainda assim tem que ter perseverança. A única coisa, meus amados, que todos nós podemos fazer pela fé e sem nenhum medo é buscar a sabedoria do Senhor. É buscar ouvir as instruções que Ele tem para a nossa vida individualmente. Isso é livre para todos nós. Mas entrar para queimar incenso no altar do incenso, nós não temos permissão. Só os sacerdotes têm permissão. Então, a cada um é dado segundo a vontade do Senhor. Ele nos dá o que dá, porque Ele conhece os nossos corações. Agora, se você toma pela tua própria vontade, aí já é toda uma outra conversa. Eu vou contar um testemunho aqui do que Deus fez na minha vida esse final de semana. Eu vou contar um testemunho e vou estar caminhando para encerrar esse estudo aqui com os irmãos. Eu tenho falado aqui que eu ia começar a trabalhar. Hoje eu deveria já estar trabalhando já há 2 horas, desde agora. E eu andei até pedindo aos irmãos para orar. Eu coloquei aqui que esse emprego, se fosse uma coisa de Deus, ia ser uma bênção, porque eu ia poder ajudar em casa, ia poder consertar algumas coisas, ia poder ser bênção com meu marido, porque meu marido não é um homem salvo, então ele toma decisões de ímpio, e por mais que eu queira mudar a realidade, eu não tenho autoridade, gabarito para fazer isso, porque ele decide. Se ele fala para mim assim, esse mês nós vamos comer só macarrão, eu não posso virar e falar, não, eu quero bife, porque ele é que põe sustento dentro de casa. Então, nem sempre a gente consegue mudar a decisão das pessoas que vivem conosco. Às vezes você mora com tua mãe,
Tua mãe, ela faz coisas erradas, às vezes você é cristã, sua mãe é católica, a casa não tem santo, não tem foto de nada, mas o quarto dela é abarrotado de idolatria. Você não pode entrar no quarto da tua mãe, limpar ele todo e falar, não, isso na nossa casa não pode ter, porque ela vai falar para você, a minha fé é o meu quarto, aqui dentro é o meu território, você não pode fazer nada. Então, meus amados, tem coisas que infelizmente não dependem exclusivamente de nós. Porque se dependesse de mim, tanta coisa eu já tinha mudado. Isso eu posso dizer para os irmãos assim com toda certeza. Amém? Então, o que acontece? Eu coloquei para Deus uma oração, eu estava já orando há 2 semanas para Deus. E oração realmente muito sentida, muito contrita, muito doída, com lágrimas mesmo. Eu falei, Senhor, se esse emprego que apareceu do nada vai ser algo que é bênção na minha vida, se é uma porta que o Senhor abriu para mim, me ajuda. Porque eu tenho 2 filhos, um tem 10 anos, o outro tem 8, mas são pequenininhos. E eu realmente não tenho com quem deixar essas crianças em paz. Eu não posso deixar eles e ficar em paz. Porque eu sei que vai ter palavrão no ambiente em que eles vão ficar, vai ter fumaça de cigarro, vai ter música errada, vai ter pornografia. Muitas das vezes meu sogro, ele liga a televisão em certos canais. Vocês lembram esses filmes da Globo, os primeiros filmes brasileiros? Nós estamos falando de 30 anos atrás, e tinha muito filme erótico com atores e atrizes da Globo, então não tinha filme que não era filme erótico, não tinha sexo próprio dito, não, talvez até tinha, sei lá, mas eles eram tão eróticos que era a mesma coisa de você estar vendo um filme pornográfico, né? Aqui na Itália tem filmes antigos, italianos antigos, em que aparece mulher com seio de fora, aparece a mulher deitada com lençol até o umbigo e um homem sentado lá dela com cigarro na mão, aparece cenas até bem sugestivas, e várias vezes meu sogro colocou nesses canais, tipo num domingo, 10 horas da manhã, sabe, passando essas coisas, menininho, criança ali do lado dele, ele não estava nem aí, porque para ele é tudo normal, é tudo natural, não tem nada a ver, sabe. As pessoas que iriam ficar com os meus filhos seria minha sogra e minha cunhada, e elas têm um vício de falar tudo na frente das crianças, não que eu várias vezes não tenha feito o mesmo, mas é raro, mas é todo dia, o dia inteiro fala palavrão, e criança fica ali ouvindo, porque os filhinhos da minha cunhada, pra vocês terem ideia, um menininho de 3 anos virou pro pai outro dia e falou assim, você é um alcoolista, um alcoólatra, você é um beberrão. Nunca minha sogra, ou minha cunhada ou meu sogro virou para ele e falou que ele é um beberrão. Porque ele, infelizmente, ele bebe muito, não é uma pessoa que fica tonta de cair, quebrar tudo, mas ele pega 1 litro de vinho todo dia no almoço e 1 outro litro de vinho todo dia na janta, e durante o dia ele bebe, se tem uma cervejinha à disposição, ele não nega, e é jovem ainda, então tem esse vício de beber. E pelas costas a família inteira mete a rir, que ele bebe. O menino um belo dia virou para ele do nada e falou assim, você é um beberrão. Aí o pai olhou para o menino, porque se ninguém nunca falou isso, se ninguém nunca comentou isso, da onde que essa criança de 3 anos, que não sabe nem o que é beber álcool, vira e fala isso para mim? Então, assim, ficou explícito que as crianças, elas tendem a reproduzir as coisas que elas escutam, elas falam, né? A criança, ela tem essa facilidade de aprender tudo que não presta. Então esse era o ambiente, um ambiente de desenhos animados, de magia, e quer dizer mesmo, tudo que eu não dou para os meus filhos, não permito para eles, aqui eles iam estar envolvidos. E eu estava com o coração na mão, porque todo ano chega essa época, começa a aparecer esses empregos, esses serviços estranhos para mim. Bacana. Então, assim, a minha oração era muito em cima disso, e eu falava com Deus também, Senhor, eu não quero fazer nada que não agrade o teu coração. Teve uma época, deve ter uns 4, 5 anos, que eu e a minha irmã cismamos com a tal da Lotofácil. E eu e ela fizemos vários esquemas matemáticos, inclusive o marido dela ganhou umas 3 vezes aquele prêmio de 14 números, que dava R$1.000. Por causa dos esquemas que a gente fez, e a gente acabou dando certo, né, com alguma coisa. Não chegamos a ganhar o top, mas alguma coisinha aparecia.
Até que um dia, e ela estava mais empolgada do que eu e tal, e eu aqui ficava o dia inteiro diante dos papéis, fazendo... Tem uma ciência que estuda essas coisas, eu não lembro mais o nome disso, graças a Deus, mas eu aprendi a trabalhar com essa ciência de fazer esses cálculos para conseguir chegar o mais perto possível de uma possibilidade de ganhar. Aí, meninos, um belo dia, fazendo isso, Deus pôs no meu coração uma lembrança. É que eu falo com as minhas palavras, mas foi isso que eu recebi de Deus naquela época, porque a minha irmã estava realmente muito empolgada com essa possibilidade da gente ganhar na loteria, né? E eu falei com ela depois no telefone, eu falei, Luana, presta atenção. Você acha que se fosse para nós ganharmos, a gente já não tinha ganho? Porque, meus irmãos, a gente passava arrastando, o negócio estava tão diante dos nossos olhos, mas estava fechada a porta. E eu falava para ela, você acha que se não fosse para ganhar, a gente já não tinha ganhado? Seu marido ganhou 3 vezes R$1.000. Aí ela ficava assim ouvindo, eu falei, olha só, Luana, sabe por que nós não vamos ganhar nunca nessa Loto Fácil? Eu vou te dar a resposta. Porque se você ou eu ganharmos na Loto Fácil, esse dinheiro de, acho que era R$1 milhão, né, que paga, eu já nem lembro mais, tem tantos anos que passou. E eu falei para ela o seguinte, esse dinheiro, ele vem de gente viciada, ele vem de pais de família que pegam um salário deles no final do mês, em vez de fazer compra e sustentar a casa, eles jogam tudo em jogo. Esse dinheiro vem de gente alcoólatra, vem de gente drogada, vem de prostituta, porque normalmente a maioria das pessoas que mexem com jogos de azar são pessoas que vivem essa vida da jogatina, da prostituição, né? E coisa do essas pessoas, as viciadas, muito, os que fumam, né? Então, assim, é todo esse submundo que está mais atento e sustenta esse mercado de jogos, de loteria. E eu falei para minha irmã, você acha que isso é um dinheiro abençoado? Porque se fosse uma coisa que as pessoas que jogam, elas tipo assim, receberam R$900, pegou R$10 no final do mês, foi lá e jogou, justo para, vamos tentar a sorte, se ganhar, ganhou, se não ganhar, não ganhou. Como um jogo, todo mundo fosse assim, tem quem tira R$2, tem quem tira 40, porque não vai fazer falta, mas é uma coisa, tipo comprar um chocolate, a gente já tinha ganhado no jogo de azar. Por isso se chama jogo de azar, né? A gente tinha ganho. Mas isso vem de trás de dinheiro lavado, dinheiro sujo, dinheiro desonesto, dinheiro de sacrifício, criança passa fome, mulheres trabalham fazendo faxina para marido jogar tudo no jogo de azar. É um dinheiro maldito. Então eu vou te dizer uma coisa, é por isso que nós não vamos ganhar. Então a gente tem que parar agora de mexer com isso. Quando eu falei isso com ela, eu já tinha pego toda a papel. E olha que eu fiz muito papel, caderno, papel, folha, que não perdi de vista. Peguei tudo e joguei fora. E eu falei com ela, você tem que fazer a mesma coisa, porque eu vou te dizer uma coisa, Luana. Se Deus quiser que a gente cresça financeiramente, tenha sucesso e prosperidade, Ele é poderoso o suficiente para colocar um trabalho nos nossos caminhos, suficiente para nos dar tudo isso. Eu te garanto. E se Ele não fez isso até hoje, se Ele não nos deu, porque a gente não é preguiçosa, a gente não é burrinha, nós temos um certo dom para trabalhar, a gente tem a força da vontade, né? Isso eu acho que quem tem força de vontade, meus irmãos, para trabalhar, já parte bem demais, porque trabalha com vontade, trabalha com fé, né? E Deus abençoa. E se Deus até hoje não colocou isso no nosso caminho, é porque Ele quer que a gente viva pela graça. Tipo como Ele falou para Paulo, a minha graça te basta. Ah, mas o espinho está na carne e está doendo, a conta está chegando, como é que eu faço? A minha graça te basta. Então eu aprendi essa lição lá atrás, mas Deus deixou a gente perder tempo estudando, Deus deixou a gente brincar com os números, Deus deixou a gente criar planilha no Excel para montar e girar tudo, Deus deixou a gente julgar, Deus deixou ela ganhar 3 vezes e o brodo, né? A sopa ferveu. Até que depois de um tempo, depois que nós se lambuzamos com essa ciência, Deus vem e traz o entendimento. Isso vale, meus irmãos, isso vale também para outros princípios, hein? Tipo a pornografia, né?
Esses casais que acabaram de se casar, estão cheios de paixão, aí vem com essa mentalidade, nós somos evangélicos, mas para colocar um pouquinho de pimenta no nosso relacionamento, na nossa vida sexual, a gente vai ver filme erótico junto. Eu não estou traindo você, você não está me traindo, nós estamos vendo junto. Então, à noite, nós vamos sentar na frente da televisão e vamos ver filme pornô, vamos ver filme erótico, vamos ver essas coisas tudo junto, porque aquilo vai nos estimular e nós vamos ter uma vida sexual maravilhosa. Amados, um abismo chama outro abismo. E eu falo para vocês que quem já está nessa filosofia, imagina que você é um homem casado, você é uma mulher casada, vocês são um casal que estão bem, vocês têm um relacionamento muito amigável, né? Muito maduro entre vocês, então vocês têm essas ideias mirabolantes, né? Eu vou dizer para você, na hora que vocês estão ali na frente da televisão vendo aquela cena erótica, e estão vendo aquele casal ali fazer o que sabe lá o quê, e vocês vamos aprender, vamos fazer também, eu posso garantir para vocês que o teu marido, quando ele está olhando a televisão e está tendo prazer e ficando excitado, ele não está fazendo isso com você, ele está excitando com a atriz que está lá na tela. E a mulher que também está ali assistindo aquilo com o marido, ela não está se excitando com o marido ou somente com o seu marido e vice-versa, mas com os atores. Então, aquelas duas pessoas estão trazendo um leito imaculado na tua casa, porque você está se excitando com outras pessoas. E foi Jesus que disse, antigamente o adultério valia quando ele era pego no ato, por duas testemunhas. Mas agora, se você viu e cobiçou, você já pecou. Então, tá dando para entender como é que gira o brodo, né? A sopa do discurso do que é o pecado. Então, meus amados, com todo esse entendimento, eu guardei isso anos atrás, e aí vem essa oportunidade de emprego. O lugar se chamava Cafeteria Tabaquino, né? E o trabalho lá, o moço me disse, falou para mim assim, ó, você vai trabalhar atrás do bar, você vai vender cafezinho, você vai vender croissant, brioche, bolo, essas coisas, porque o povo vem muito para tomar café de manhã. Mas vai ter dia que você vai estar no caixa e tudo que passar pelo caixa você vai vender. Eu já sei, eu comecei, poxa, ali tem cigarro, ali tem jogo de azar, ali tem isso, vamos ver. Então as minhas orações estavam sempre em cima de tudo isso. Eu falei para Deus, Deus, mas será que o Senhor aprova que eu, Ana Paula, venda cigarro? Ah, mas não é eu que estou vendendo, porque o cigarro não é meu, não é eu que comprei o cigarro e revendi o cigarro. Mas, meus irmãos, se eu não tivesse no caixa e processasse a venda, quem é que venderia o tal do cigarro? Eu não estaria cooperando para que aquilo fosse avante? Então, são situações que eu apresentei para Deus. Bacana, passou. E uma das coisas que eu falava para Deus é o seguinte, se isso é algo que vem de ti, porque eu na minha casa, fazendo minhas coisas, do nada toca telefone, do nada o moço queria conversar comigo, do nada ele me colocou ali, você vem trabalhar, do nada tudo estava fluindo, tudo estava funcionando e dando certo, a 1000 por hora, mas o coração estava constrangido. E eu coloquei essa oração diante de Deus. E uma das coisas que eu falava para Deus é o seguinte, se isso é uma porta que o Senhor está abrindo, que ela continue aberta. Mas se isso não vem de ti, fecha essa porta. Nem que seja no último minuto, mas fecha essa porta. Coloca temor no coração desse moço, aconteça alguma coisa que ele tenha medo e ele então fala para mim não ir trabalhar. Porque eu, na minha pessoa, não podia falar, meus irmãos, não para o moço, por causa dos meus filhos, por causa do tempo que eu ia ficar lá e por causa do trabalho que muitas das vezes porque se eu ficar só vendendo café e bolinho, para mim, ok, quem tá vendendo cigarro é problema dele, mas eu tô só atrás do bolinho, do cafezinho, tô limpando ali o chão, tô mantendo, né, aquele lugar de trabalho ali. Mas a partir do momento que eu ia pôr a mão no dinheiro do valor de uma paga de um cigarro, eu já estava constrangida. Então eu disse que o Senhor coloque temor no coração do moço e ele me tire, porque eu não podia dizer que não. Porque foi meu marido que arrumou esse emprego para mim. Porque ele é amigo do moço, conversa vai, conversa vem, ele falou que ele ia pôr gente para trabalhar, e meu marido na hora, por que você não traz a minha mulher, que ela sabe trabalhar, que ela isso, que ela aquilo, então assim, fez aquela fogueira, né? E aí virou aquele conchavo, e já veio todo feliz, não, mas não é eu que estou dizendo, se você quiser ir, você vai, se não quiser, você não vai, mas eu já sabia que se eu dissesse não na primeira
oportunidade, meu marido, num amanhã, ia jogar na minha cara. Apenas acontecesse uma dificuldade na nossa casa, ele ia virar e jogar na minha cara. Tá vendo? Você podia estar ganhando um dinheirinho agora. Qualquer dinheiro é dinheiro. E a gente agora ia estar aqui. Eu não ia estar passando aperto, porque realmente é ele sozinho, tudo nas costas dele. E não é pouca coisa, garanto. Passou. Quando foi sexta-feira, esse moço me para na rua e falou assim, amanhã nós vamos conversar. Aí meu marido chega em casa já com o horário marcado, que ele ligou pro meu marido, 10h30 da manhã, manda sua mulher vir aqui no meu galpão que nós vamos conversar. Meu coração ficava assim, apreensivo, mas as portas só abrindo, né? Aí eu fui lá para conversar com ele, chegou mais 3 moças e ele falou, vocês vão ser em 5 que vão trabalhar ali. Aí eu olhei assim e falei, poxa, primeiro era em 2. Porque ele falou, você e tô procurando uma outra pessoa. Agora são 5, mas tudo bem. E ele tinha falado para mim, eu vou contar a história um pouquinho mais detalhada para os irmãos entenderem o que Deus fez no meio disso tudo. Porque vocês peguem isso como um testemunho de que Deus cuida de nós, que Deus está na nossa vida. E se você vê a ação de Deus interferindo e fazendo com que as coisas aconteçam na nossa vida, meus irmãos, é porque então a coisa está indo pelo caminho certo. É porque você realmente está vivendo uma vida diante a vontade de Deus, submissa à vontade de Deus, tá bom? É por isso que eu tô contando isso, porque eu não precisava contar da minha vida privada, eu não precisava abrir meu coração com ninguém. Se eu quisesse fazer isso, eu escolhia a dedo 1 ou 2 pessoas e basta. Pô, isso aqui no YouTube é um pouquinho, né, usado da minha parte, mas é para você entender como que Deus, ele participa ativamente, tão forte nas nossas vidas. Eu só sei que eu fui lá. A conversa que eu sabia que seria esse trabalho era a seguinte, que até comentei aqui no YouTube. Eu ia trabalhar uma semana sim, uma semana não, em horários diferentes. Então, durante uma semana inteira, de segunda até sábado, eu trabalharia das 7 horas da manhã até 1h da tarde, direto. Dava 1h da tarde e vinha embora para casa. Isso a semana inteira e no domingo eu repousava, ok? Na outra semana, eu ia fazer à tarde, então eu ia de 3h30 da tarde até 8 horas da noite, e no mês de agosto, em vez de 8 da noite até as 9, porque é horário de pique, tem turista na cidade, gira mais trabalho. Ok, até aqui, ok. E meu marido tinha comentado comigo que esse moço comentou com ele que ele ia ficar aberto direto e se trabalharia também no domingo. Então foi a nova que entrou. Quando o moço tratou comigo a primeira vez, ele falou assim, o salário é em torno de 450, 500 por mês. 450, 500. Então eu não sabia nem se era 450 ou 500. Mas era essa média aí, porque era o sindicato que resolvia tudo. Bom, ok. Meu marido então me colocou nessa situação. Eu estava de mãos atadas, eu não podia dizer nem de sim, eu não podia dizer não, eu só podia dizer sim. E eu fui deixando o rio correr. Nesse meio tempo, todo dia eu comecei a falar com meus filhos. Olha, mamãe vai trabalhar, vocês têm que ficar em casa sozinhos, vocês vão ter que se cuidar um do outro, que mamãe não vai estar em casa. Quando mamãe começar a trabalhar, vocês não podem brigar, vocês não podem fazer coisa errada, vocês não podem ficar na frente da televisão o dia inteiro. E por aí ia. Quem é mãe aqui sabe o quanto que o coração aperta em deixar um filho sozinho em casa. Eu sei, minha amada, se você vive isso, o que é isso? E que Deus cuide da sua família, que Deus cuide dos seus filhos e você não perca, sabe, seus filhos pro diabo. Em nome de Jesus, o Senhor é fiel. Ele é fiel, minha irmã, creia. Então, meus irmãos, virou uma tortura. Qualquer hora que meus filhos brigavam, discutiam, qualquer coisa que eles faziam anormais, eu entrava na hora, tá vendo? É assim que vocês vão fazer quando mamãe for trabalhar. E quantas vezes meu marido presenciou isso. E eu falava com meu marido, nós vamos deixar eles sozinhos assim? Será que você acha que eles estão prontos? Mas não podia falar muito. Porque senão meu marido ia virar contra mim, ele ia falar, você não quer trabalhar, você não quer trabalhar. Ele ia me comparar quase que a uma pessoa que é preguiçosa ou vagabunda no sentido, né? Gente, ele é ímpio, por mais que ele é uma pessoa maravilhosa, ele é justo, ele é uma pessoa correta, dentro do que ele consegue ser correto.
ele é ímpio, não tem o temor a Deus, não tem a visão de mãe. Mãe é mãe, me perdoem os irmãos de plantão, mas mãe é mãe. Então estava esse processo e as portas só abrindo, as portas só abrindo, as portas só escancarando. Eu vou lá nesse sábado de manhã, 10h30 da manhã, cheguei lá, as moças chegaram, levaram a gente para uma sala de reunião, uma mesa redonda, um negócio todo sério. Um rapazinho que trabalha lá, um rapaz que ele é diretor lá, sei lá o que ele é, já colocou uma folha na mão de cada uma de nós, um cronograma, todo dos horários, dos dias de trabalho, tudo organizado para nós. Sentou e virou e falou assim, bom, quando o negócio do salário, vocês já falaram, já está tudo conversado, né? Vamos passar para a próxima etapa. De certa forma, é quase como se ele tivesse como que desconversado sobre o discurso do dinheiro. Sabe quando uma pessoa não quer focar certa coisa porque é melhor ficar longe dela do que entrar demais em conversa disso? Dinheiro, quanto que ia pagar, dia de folga, do sentido feriado, nada disso foi falado. Só apresentou o interesse deles. E aí, quando eu bato o olho no cronograma, para minha surpresa, o que eu vejo? 5 moças trabalhando e os turnos. E nesses turnos, para os irmãos terem uma ideia, eu vi lá que teriam dias dentro dessas semanas que eu trabalharia, que eu teria que ir de 8 horas da manhã até às 11 horas, 3 horas. Dava 11 horas da manhã, voltava para minha casa. Mas às 2 horas da tarde eu teria que voltar para lá e ficava até 8, 9 horas da noite, dependendo do tempo, do período do mês. E isso ia ser 2, 3 dias seguidos. Ia ter dia que eu ia ficar, assim, no cronograma que eles fizeram, uma vez por semana eu ficaria em casa. Isso todo mundo ia ter uma folga por semana. Mas e aí ia ter domingo que eu ia trabalhar, ia ter sábado que eu ia trabalhar mais tempo, ia ter semana que eu trabalharia só de manhã, ia ter semana que eu trabalharia só de noite. Eu só sei que o que me chocou foi o horário da tarde. Porque ele tinha dito para mim das 3h30 às 8, 4 horas e meia de trabalho na parte da tarde. É onde eu pensei, bom, eu vou poder ficar até 3h15, mais ou menos, dentro de casa com meus filhos. É sempre uma presença a mais, é sempre eu estar com eles ali, pelo menos dentro de casa. Às vezes eles estão lá para lá brincando, mas eles sabem que a mamãe está aqui. Qualquer coisa tem a mamãe para ajudar, para suprir, para dar assistência, né? Para guardá-los, para protegê-los, para cuidar deles. É mãe, é criança e tal. Eu ficava assim, né? Tentava achar conforto em tudo. Aí quando eu olho na carta lá no papel do moço, estava lá das 2 às 8 da noite. Em vez de 3h30, às 2. É onde eu comecei a pensar, eu mal apenas termino de arrumar a cozinha do almoço, vou sair correndo para lá. E eu vou ficar a tarde inteira e a noite inteira, porque se você fica até 8 horas da noite, para mim que sou habituada por meu filho para dormir 9h30, 10 horas, gente, 8 horas, 9 horas, 2 horas da tarde, a tarde está iniciando, então eu ia ficar a tarde e a noite fora. 2 turnos, na minha cabeça, eu ia ficar 2 turnos praticamente longe de filho, né? E de manhã eu ia ficar tão doida para tentar arrumar a casa, para tentar cozinhar, para tentar levar menino para passear, para fazer parar a casa comigo. Quer dizer, eu não sei se eu estou conseguindo ser clara aqui, mas então, por que eu estou contando esses detalhes? Porque mudou tudo, mas o salário não, viu? O salário era o mesmo. E mesmo assim uma coisa incerta, porque em momento nenhum foi dito com precisão quanto que eu ia ganhar no mês. Cheguei em casa com aquela folhinha na mão, cheguei assim, meu marido estava na garagem, descarregando material de trabalho, pegando outras coisas para fazer, que ele vai e vem em casa, sabe? Ele vai e vem fazer o servicinho dele. Ele me pergunta, e aí, foi lá, conversou? Aí eu naturalmente peguei a folha, mostrei para ele, que ele disse que entendeu batendo o olho, mas não entendeu. E vira para mim e só faz uma pergunta. Ok, entendi tudo, mas e quanto que você vai ganhar? Porque eu falei, agora em vez de ser 4h30, vai ser 6. E eu vou ter que trabalhar de manhã, vou ter que trabalhar de tarde, vou ter que trabalhar domingo, não tem mais feriado, vai ser rodízio
Parece que vai ter feriado que eu posso repousar, parece que, dependendo do rodízio, eu vou estar ali, não tem mais nada. Ele só falou que todo mundo vai ter uma férias por ano. Então, assim, não interessa, enfia carnaval, enfia feriado de carnaval, de Natal, de tudo isso, enfia numa gaveta e fecha, porque sua vida vai ser isso aí, que não ficou claro, sabe? Eles não deram claro, eles não falaram coisas como se seriam, ó. Se você trabalhar num feriado de Natal, então no ano novo você vai ficar em casa. Não teve essas conversas. Era uma coisa, entendeu? Você não entendia exatamente a filosofia deles. E salário também não. Ele falou, quanto que você vai ganhar? Eu falei, bom, 450, 500, não sei. Aí meu marido ficou bravo comigo. Como que você não sabe? Você foi lá conversar até agora, por que você não perguntou? Eu falei, mas porque eles deslizaram no quiabo na hora de falar de dinheiro. Não, porque não sei o quê, quebrou o pau comigo. Eu falei, mas se ninguém conseguiu falar, ninguém conseguiu perguntar, eles não foram precisos, né, que a culpa é minha. Ah, vai, que eu vou trabalhar, que você também, que não sei. Eu falei, mas por que você joga a culpa em mim? Eu não fiz nada, né, e tal. E voltei, subi para casa, fui cozinhar, já com o coração apertado. Chegou na hora do almoço, meu marido chegou em casa. Chegou em casa, meus irmãos, e... Bah, me explica aqui. Quer dizer, então, que você não sabe quando você vai receber? Quer dizer, você vai trabalhar mais tempo? Eu falei, sente, ninguém explicou. Mas a ideia é essa, em torno de 450, 500 por mês. Mais do que isso, eu não sei, não teve. Enfim, expliquei para ele. Aí ele... E consegui explicar para ele o cronograma do horário. Eu consegui expor isso aí para ele. Meus irmãos... Ele pega e liga para o contador, porque meu marido ele tem empresa registrada, porque ele é eletricista e trabalha por conta própria, então ele tem empresa registrada e tem um contador que faz tudo para ele. Ele liga para esse contador. Era 1h20 da tarde, eu falei, 1h10. Eu falei, será que ele te responde agora? Ele deve estar trabalhando. Para mim, ele responde sempre, tem sempre o telefone pronto para me responder. Eu falei, tá bom. Ligou para o contador. E vira para ele e falou assim, olha, uma pessoa que vai trabalhar num bar pelo sindicato, carteira assinada, quanto que é o valor que essa pessoa tem que receber por hora? Aí o contador virou para ele e falou assim, no mínimo, 700 euros por mês. Mas o valor que essas pessoas que trabalham 6 horas por dia está em torno de 700 a 900 por mês. Quando o contador falou isso para o meu marido e falou, isso é pelo sindicato, 700 no papel, é o mínimo. É o valor do sindicato. Meu marido já tinha mandado a mensagem para o patrão para saber quanto que é o valor do salário, né? E o moço não ligava. Falou, depois eu te ligo, né? E rolou, jogou o tempo para lá. Nesse meio tempo, meu marido ligou para o contador. Meus irmãos, nessa hora, quando fala 700, falou 7 euros por hora, eu fui fazer o cálculo na calculadora das horas que eu ia trabalhar, do que ia pagar, estava dando mais ou menos 3,50 euros por hora, que é o valor que ele está pagando lá hoje. Nessa história toda, já me apertou o coração, porque eu falei, meu Deus, a porta está aberta, amanhã eu vou lá e já conhecer o lugar de trabalho, segunda-feira eu vou literalmente começar a trabalhar, como é que vai ser? Meu marido começa, mas você tá doida que eu te mando trabalhar por 400, 500 euros, mas é escravidão? Mas que é isso? E que não sei o que, começou a ficar nervoso aqui, menino. E eu fiquei olhando e comecei a chorar, porque eu entrei em pânico, no sentido, vendo uma situação tão caótica, eu perdi ali, porque, gente, era 2, 3 semanas suportando essa situação. Foi aonde eu pedi a alguns irmãos para orarem por mim, expliquei por alto a situação para alguns irmãos, e eu falava, ora para Deus, se tiver que ser uma coisa ruim, para Deus fechar a porta, nem que seja no último momento, que Deus feche essa porta. E coração na mão, nesse meio tempo o moço liga pro meu marido, o patrão, né? Ligou, conversou, explicou tudo que ele falou para mim lá do quadro horário, os horários, os dias, e não sei o que, e não falava de dinheiro, né? Aí depois que falou na cabeça do meu marido, virou pro meu marido, porque parece que o moço tava com medo de falar de dinheiro, tá? Virou pro meu marido e falou, não, o que eu vou pagar é 500 por mês. É 500, mais que isso eu não posso pagar. E meu marido, bom, mas eu acho estranho, porque se ela vai ter a carteira assinada, vai ter um sindicato por detrás dessa carteira assinada. E o sindicato paga pelo menos 5, 6 euros por hora. Nós estamos falando aí de pelo menos 700 euros por mês, não falou de salário, porque esse é o salário. Aí ele, não, você tem razão, é isso mesmo, mas eu posso pagar 500 e eu não sei mais o que ele conversou com meu marido, mas ele tentou sempre explicar para ele. Passou.
Meu marido não falou nem que sim, nem que não, só lançou que estava errado. Não é esse o valor que uma pessoa que trabalha 6 horas por dia aqui teria que receber no caso de estar registrada. Mas ficou no ar, não falou nem nervoso, nem depois até brincaram no telefone e tal. Desligou o telefone, eu caladinha, quietinha também, não falei mais nada, coração apertado. Meu marido foi trabalhar, meus irmãos. Meu marido foi trabalhar e eu fiquei aqui, terminei de arrumar a cozinha, chamei os meninos, vem fazer para casa. Já era 5 horas da tarde de sábado, 5h10, 5h15, vem fazer para casa, quase 5h30. Meus meninos sentaram na mesa e o meu pequenininho, ele usa umas canetas, que é caneta mesmo, só que ela é cancelável. Então, assim, se ele escrever errado, ele pode apagar com a borrachinha, né? Esse tipo de caneta. E brincadeira, mamãe, acabou a tinta da caneta. E não é a primeira vez que meu menino fala isso. E toda vez, meus irmãos, que meu menino fala acabou a tinta da caneta, eu jogo para segunda, porque sábado, onde é que eu vou 5 horas da tarde, né? Me cansa de sair e ir lá buscar uma caneta. Apesar que eu tinha 2, 3 euros assim, moedinha, eu tinha um dinheirinho, mas não dei, porque normalmente eu mando o menino se virar, usa um lápis, usa a caneta do seu irmão, se estragar, rabisca, e nossa, tem um caderno, vira e mexe, tem um caderno dele todo rabiscadinho, porque eu não comprei a tal da caneta. Várias vezes, chega na segunda-feira, eu esqueço de comprar caneta. Outro dia a professora liga para mim, olha que o Alessandro tá sem caneta. E eu tô te falando porque eu acho que ele não tá te pedindo. Eu falei, não é culpa dele, é eu que tô preguiçosa e não comprei a caneta. Eu vou lá agora, compro e trago na escola. Só para vocês terem uma ideia da murrinha que eu tenho com essa bendita caneta. Mas não sei porquê, no bendito sábado, na mesma hora me veio na cabeça, vamos lá comprar caneta. Aí o menino olhou pra mim, sério, mamãe, ficou até feliz, porque ele sabe que eu não vou. Não, vamos lá, bota um sapato ali, eu vou só jogar uma roupa, mas você que desce do carro, eu paro na porta, você desce, vai lá e compra, que eu te espero. Tá bom. Aí já viu o Gabriel também, me compra uma coisa pra cancelar, não sei o quê. Eu falei, vamos, todo mundo dá, vamos lá correndo. Não quero, não, vamos. Gente, eu fiz um fuzuê aqui, nós saímos em coisa de 10 minutos, a gente já tava saindo. Eu pega o dinheirinho que vocês têm, juntamos tudo e tal, pegamos 5 euros moedinha de 2 centavos, que o moço nem aceitou lá, me voltou tudo para trás, enfim, isso para fazer fomos, peguei os meninos, eu com a calça velha, botei só uma blusa por cima e desci, meus irmãos, era umas 5h30, 5h40, desci com eles. A minha rua tem uma descida e depois tem uma esquina que vira e pega uma estrada principal, né? Uma avenida, vamos dizer assim. Eu chego na avenida e na esquina entre a descida e a avenida tem a casa desse meu futuro patrão. É a casa dele bem na esquina. A garagem sempre aberta e tal. Eu virei com o carro, caminhei mais uns 4, 5 metros com o carro. Ele passou por mim, vindo ver essa casa dele. Pelo horário, bom, pode ser que ele deve estar indo para casa dele, mas que me interessa, né? Eu só fiz tchau, ele fez tchau e eu continuei com o carro. Uma avenida principal, que para dar a volta ele tinha que pegar uma rotatória, enfim, uma confusão, né? Eu fui despencerada, sem pensar, pensando na caneta, tanto já estava ali, a situação era aquela. Caminhei mais um pouco, quando eu olho no espelho retrovisor, o carro dele estava atrás. Pensei muito rápido, porque muita gente desce a avenida, vira a rotatória e sobe de novo, né? Vai avante e dentro, né? Para frente e para trás na rua, faz esse tipo de coisa. Ainda mais num sábado. A gente, assim, não pensa, né? Mal sabia eu que Deus estava trabalhando. Deus estava trabalhando e eu nem imaginava, porque eu sou songamonga mesmo, tem jeito. Eu continuo com o carro, e ele atrás. Aí passou a cafeteria dele, ele passou, eu passei. Aí mais na frente tinha um posto de gasolina, logo em seguida sai um carro desse posto de gasolina. E aqui de vez em quando aparecem uns velhos, umas pessoas que dirigem com o carro quase desligando, de tanto que eles vão devagarzinho, parece que a rua é deles. Eu fico nervosa, eu sou sincera. E ali eu já estava na velocidade certa, 40, 50 km por hora, e de repente estava a 5 km por hora, o carro quase desligando, eu já não estava conseguindo nem dirigir, estava quase encostando o carro para esperar aquele moço passar ou virar uma rua qualquer.
E o outro atrás de mim, o patrão atrás de mim também, acompanhando o tráfego, né? Aí eu pensei comigo, bom, eu vou esperar aparecer uma condição de eu surpassar. É surpassar? Como é que fala? Quando você passa na frente do outro carro. No português eu esqueci a palavra. Aqui em italiano é surpassar. Eu falei, eu vou surpassar esse carro assim que eu puder, porque eu não tenho paciência. O meu tá quase desligando, eu já vou ficar... Gente, eu sou colérica, pra ficar nervosa é muito fácil. Só que Deus tem domado, mas é justo uma questão do caráter meu, como o Pedro, né? E o carro, o velho lá, e tranquilo, tá. Aí apareceu uma oportunidade, eu, surpassei ele rapidinho e, taquei 60 horas e terminei. E fui já reclamando com os meninos, meu Deus do céu, tem gente que para dirigir aluga a rua, que não sei o que, e fui. Passei num supermercado que tem, eu ia virar a esquina. Quando eu olho pro espelho retrovisor, o moço se surpassou o carro também e continuou na minha reta, na minha trilha, né? Mas como mais à frente ele tinha um galpão, que eles têm um galpão de bebida, que eles mexem com essas coisas, eu, com certeza deve estar indo lá. Então nem pensei, passei direto, dei a seta, virei a esquina pro lado do mar, porque é onde tem a lojinha. Virei a esquina, o moço vira a esquina atrás de mim. Eu olhei no espelho e falei, mas esse homem estava me seguindo, onde eu vou ele vai. Virei uma outra rua que eu tinha que virar, ele vira também. Eu falei, ixi, mas tá aí onde é que eu tô indo? E assim, eu nunca vi ele nesse pedaço de estrada. Eu mal apenas via ele na frente da cafeteria dele, ou então próximo à casa dele. Nunca fui de ver ele muito no carro, em giro pela cidade. Aí ele faz uma buzinadinha, um sinalzinho assim para parar. Aí eu parei o carro numa rua até meio deserta, numa região bem particular. Parei o carro com os meninos, falei, o que esse homem quer falar comigo? Abri a janela, ele desceu do carro, eu pensei comigo, não posso nem descer do carro, tô com essa calça toda rasgada aqui. Ele desceu do carro. Eu abri a janela e deu com um sorriso no rosto, maior boa vontade. Não, porque, aqui eu vou resumir que nem eu tenho como lembrar tudo que ele fez. Ele só falou o seguinte, ele falou, bom, não que já partindo com uma coisa errada, é melhor que a gente conversa. E eu olhando para ele, falei, não, porque eu não posso pagar 700 por mês. Seu marido tá certo, é o valor do sindicato, mas eu não posso. Eu posso pagar 500. Tem dia que lá no cafeteria, lá vendendo café, café da manhã pro povo, eu faço 100 euros por dia ali, só naquilo ali. Eu não faço esse dinheiro todo, é tudo contado, é muita coisa que eu gasto. E eu peguei você 5 e fiz esse turno de domingo, trabalhar assim, porque eu não queria que nenhuma se perdesse. Uma vez que eu tava com as 5, para não mandar ninguém embora, para ficar chato para vocês, eu falei, vamos criar esse turno, senão... Para mim, e com 4 vai bem do mesmo jeito. Eu prefiro partir com 4 que com 5, porque se eu vou começar com uma pessoa que daqui 2, 3 meses pode ter problema e vai reclamar e vai ter que sair, eu vou ter que pagar muito, porque eu vou fazer documento, a gente tem que pagar as taxas e tal. E eu, pelo menos nos próximos 2 anos, não vou poder aumentar nem um centavo o dinheiro que eu vou te pagar. E ele falava tudo sozinho, a única vez que eu consegui foi quando eu virei para ele, falei assim, assim, prestando atenção, eu falei com ele assim, deixa eu falar com meu marido, mostrar para ele, né, o quadro horário, porque ele ainda não conseguiu visualizar isso, eu até imprimi lá no computador. Não, olha, sem nenhuma mágoa, sem nenhum ressentimento, não tem problema nenhum, vamos fazer o seguinte, você deixa quieto, você não precisa vir, porque eu vou ficar com as 4, vamos começar com elas, mais lá para frente, dependendo de como as coisas forem, né, se melhorar, você vai ser chamada, porque eu não vou mudar, não vou substituir você por ninguém, qualquer coisa eu te chamo, mas pelos próximos 2 anos eu não posso mudar salário de ninguém, sem ressentimento, fique em casa, deixa quieto, seu marido tá achando que a gente está em Milão, né, que é uma cidade grande, a minha cidade é pequenininha, mas a gente está numa cidade pequenininha, a gente também tem que aprender a se adaptar onde mora, apesar dele não ter se adaptado com o quadro de horário, né? O ritmo de trabalho era como se fosse a Milão, mas o salário era como se fosse na cidadezinha pequena. Não, porque de tarde você não vai fazer nada, a gente não é que trabalha tanto à tarde, né? Como se diz, né? O fato de um ficar sem fazer nada, não precisava pagar muito, porque o tempo não vale nada. Mas ok, ele veio, meninos,
Ele simplesmente, quando chegou no momento da conversa que eu olhei para ele, é como se alguma coisa tivesse falado, ele está decidido. Por mais que eu apresente qualquer argumento, ele já decidiu que você não vai trabalhar para ele. E ele falava e falava, sem ressentimento, não precisa preocupar. Eu vou fechar de novo dia de domingo, às 36 horas fica do mesmo jeito com as meninas que tá lá, e e tototô, e tá bom, não precisa preocupar não, e com um sorriso no rosto. Gente, a sensação que eu tive quando ele falava, e depois eu fui refletindo nas palavras e no modo como ele falava, era como se ele estivesse tirando um peso, meus irmãos, das próprias costas. A sensação que eu tive era essa. É como se ele estivesse se livrando de algo que estava, sabe? Tipo assim, como eu já falei para ela vir, eu sou amigo do marido dela, eu não posso mais dizer não. Então, para não dizer não para ninguém, eu vou criar um horário. A ideia que ele passou era essa. E ele podia pagar esse valor. Mas no primeiro e se que o meu marido deu, já foi o suficiente para ele cortar. E ali ele voltou pro carro dele, eu segui adiante para ir lá comprar a caneta finalmente do menino. E foi aonde eu entendi claramente, Deus fechou a porta no último momento. Gente, foi literalmente no último momento. Sábado, 5h30, quase 6 horas da tarde. No dia seguinte, no domingo, às 4 horas da tarde, já estava marcado com eu e com as outras moças da gente ir lá conhecer o lugar de trabalho para na segunda-feira, agora, hoje que vos falo, eu já estar lá trabalhando, 7 horas da manhã até 1 hora da tarde. Ia ser isso a semana inteira. Então, meus irmãos, eu vi Deus agindo na minha vida. Deus ouviu o meu pedido. Porque depois eu fui refletindo e foi aonde eu vi que eu tinha pedido a Deus. Eu falei, Deus, nem que seja no último momento. Se esse negócio não presta para minha vida, fecha a porta. Nem que seja no último momento. E eu posso garantir para vocês que foi isso que Deus fez. Deus deixou a porta aberta, o tempo todo. Tudo funcionava, tudo fluía. Até para pegar o documento lá que ele me pediu, praticamente não tinha ninguém na fila. Meu marido, você vai ficar aqui o dia inteiro para pegar esse documento. Não tinha ninguém na fila praticamente. Em 10 minutos eu peguei o documento, funcionou tudo deu certo. Mas no último momento, o homem teve o temor no coração e as portas se fecharam. E eu não vou trabalhar. Inclusive, estou aqui agora fazendo esse vídeo. Tenho meus problemas, tenho as coisas que eu preciso consertar aqui na minha casa, que não dependem de mim, meu marido tem que fazer, sim. Mas eu sei que Deus está no comando, Deus está no controle. Eu sei que Deus está no controle. Então, meus irmãos, eu estou dando esse testemunho aqui porque eu precisava dar. Eu não consigo ser abençoada por Deus e ficar calada, tá? E é para dizer para os irmãos que se você realmente vai diante de Deus com sinceridade, porque, meus irmãos, Deus agora me voltou o meu tempo, eu estou em casa, tem casa para arrumar, tem faxina para fazer, filho, férias daqui a pouco, é uma bagunça, mas eu estou dentro da minha casa. Se eu pegar esse tempo agora e desperdiçar esse tempo, eu volto com aquela frase, quanto mais lhe é dado, mais lhe será cobrado. Então eu, Ana Paula, não posso pegar o meu tempo precioso, e hoje eu tenho uma noção do tempo e da preciosidade dele que vocês não imaginam. Hoje eu não posso pegar esse tempo, meus irmãos, e jogar pela janela. Tipo, faço uma ajeitada na casa, faço o almoço, resolvo tudo, de tarde ligo a televisão e vou ficar das 3 até as 4h30 vendo televisão. Ou então, 2 horas da tarde, eu já despachei todo mundo, sento na frente do Facebook, independente do que seja, e vou ficar ali. Porque eu devo um respeito a Deus. Eu tenho uma conta com Deus, da responsabilidade, a conta da responsabilidade, meus irmãos. O rei, o nosso amado rei Uzias aqui, quando o negócio subiu para o coração dele, ele se depravou do tudo e foi manchado de lepra. Mas por um tempo em que ele temeu a Deus, até o versículo, como eu disse aqui, até o versículo 15, o reino prosperou porque ele temeu a Deus e andou nos caminhos do Senhor. Quer dizer, o que ele fez da vida dele? 56 anos reinando em Jerusalém. Até que no final o reino estava forte, como diz a Bíblia,
havendo-se já fortificado, quer dizer, um trabalho foi feito, estava tudo estabilizado, estava tudo bom, subiu a ganância para o coração do rei e ele quis entrar lá no altar do incenso fazendo. É como se eu agora, já que Deus me livrou desse emprego, digamos assim, já que eu estou em casa, né? Eu vou estar cuidando dos meus filhos, nada vai modificar. E se eu estou sempre aqui com eles, eu vou aproveitar esses dias que eu tenho, eu vou ajeitar a casa e vou para o computador, vou para a televisão, vou jogar, vou fazer nada. Vou descer para casa de alguém, vou fofocar, vou falar da vida dos outros. Eu ia estar fazendo praticamente o quê? Entrando no templo para queimar incenso no altar. Quer dizer, eu iria estar profanando o que Deus me deu. Amém, meus irmãos? Dá para entender o que eu estou querendo dizer? Nós, na nossa vida, temos uma grande responsabilidade. E quando a gente começa a viver nesse mundo, diante a vontade de Deus, consciente que tem um Deus, o Deus que nos guarda, que nos olha, que nos observa, que escreve tudo que eu faço, tudo que eu penso, que sonda, que perscruta o meu coração, eu entendo que eu tenho uma dívida da responsabilidade. Quer dizer, o talento que Deus deu para cada um de nós, ele é chamado tempo, responsabilidade. As moedas, elas tinham sempre o rosto do líder, né? E atrás o valor ali, eles sabiam distinguir as moedas. Se você hoje pega a moeda do Brasil, de um lado vai ter a cara do presidente, de uma pessoa importante, do outro lado o valor da moeda, R$1, e não sei lá de quantas moedas tem mais, porque eu estou longe do país há muito tempo, não manuseio o dinheiro brasileiro há muitos anos. Mas, você entende o que eu estou dizendo? Então, eu tenho uma moeda espiritual que Deus pôs na minha mão, chamado tempo, de um lado e do outro lado, responsabilidade. E a pergunta de Deus para a noiva de Cristo é essa: o que você está fazendo do teu tempo, da tua responsabilidade? Amém, meus irmãos? E assim, eu encerro esse vídeo, eu deixo esse recado aqui, eu agradeço a atenção dos meus irmãos e eu espero de todo o meu coração que todos nós possamos ter noção do nosso tempo e da nossa responsabilidade. Meus irmãos, Jesus está voltando e não tem mais tempo para perder. Amém? E eu vou estar trabalhando muito essa semana aqui no canal, vou fazer o meu melhor. Que você, que eu, possamos clamar a Deus para Ele nos ensinar como administrar aquilo que Ele tem dado para nós. E que nunca suba ao nosso coração. Meus irmãos, se você é uma pessoa ambiciosa, se o teu coração está inclinado para o mundo, Deus vai chegar um momento que Ele vai deixar a lepra pegar em você. Se eu fosse uma pessoa focada em dinheiro, eu só ia falar 500 euros, 500 euros, 500 euros. Isso ia ser a única coisa que ia estar passando na minha cabeça, meus irmãos. 500 euros, 500 euros. Eu não ia ver filho, eu não ia ver onde eles iam ficar, eu não ia ver nada. Eu só ia ver 500 euros, 500 euros. Eu ia começar a fazer 1 milhão de planos, 500 euros. Eu não ia pedir a Deus: Senhor, me ajuda, me direciona. Se é uma bênção, abre essa porta e sela. Mas se não é, fecha. Eu ia só pedir: Deus, abençoa, Senhor, isso mesmo, obrigado, o Senhor me deu um emprego, que bom, 500 euros, 500 euros. Tá dando para entender? A nossa vida tem que estar submissa à vontade de Deus, seja ela qual for. E sem dúvida, a gente quando fala para Deus uma coisa, a gente tem que falar sem a menor sombra de dúvida. Deus, guia para que seja feito o melhor. Aquilo que o Senhor sabe que é o justo na minha vida. E quando Deus faz, meus irmãos, aquilo que Ele faz, aquilo que Ele te entrega, administra com responsabilidade. Porque Jesus realmente está voltando. Nos próximos estudos eu vou estudar de novo. Nós vamos falar mais sobre profecia, final dos tempos. Talvez eu volte esses dias a estudar de novo Apocalipse capítulo 12 aqui com os irmãos. Agora eu vou pôr esse vídeo para ser processado, vou trabalhar ele para dentro de hoje eu conseguir publicá-lo. E eu vou começar a escutar um hangout que fala sobre cronologia bíblica, eu acho muito importante. Pode ser que dali eu vou tirar alguma coisa também para estar falando para os irmãos.
Mas a realidade, meus amados, é que realmente a gente está assim na beira da beirinha da beirada. Deus sabe o temor que eu tenho no meu coração. Eu não sou uma pessoa 100% santa, mas o meu coração, meus amados, ele está centrado na vontade de Deus. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Amém? Meus amados, um abraço. Que o Senhor Jesus Cristo possa estar te abençoando, te dando força. E a você, minha amada e querida mãe, que está trabalhando e seus filhinhos estão ficando. Eu vou estar em oração por vocês, uma oração geral, mas vai ser o meu novo tema de oração. Porque mais uma vez eu senti na pele o quanto que para nós isso é delicado, o quanto que isso para nós é pesado, é difícil para nós. Então creia que vocês vão estar na minha oração. Eu vou nas próximas. Senhor, lembra-te das mães que tem que sair para trabalhar e deixar seus filhos. Eu tive o regalo, o prazer, a honra de poder estar aqui. Deus me livrou e eu creio que Ele vai capacitar meu marido, como sempre tem capacitado, e vai abençoar. E em nome de Jesus, Ele vai conseguir consertar tudo na vida dele. Eu creio em nome de Jesus. Mas a você que continua tendo que trabalhar, tendo que se sacrificar, tendo que fazer o impossível, que o Senhor guarde você, proteja você, te ilumine e que Ele te dê força. E é o que eu falo, o que eu tenho falado. Se nós temos para ser arrebatado em questão de meses, se o Senhor está para vir buscar a igreja em poucos meses, que Ele nos dê uma força sobrenatural para concluir a carreira. Tenho sabido de pessoas que estão passando situações de vida realmente críticas, literalmente críticas. Coisas que, sinceramente, eu não sei se eu estivesse no lugar dessas pessoas, se eu estaria conseguindo segurar a onda que elas estão segurando. Então, se o arrebatamento é para questão de meses, que Deus dê uma força sobrenatural e uma paz que excede todo o seu entendimento para você terminar essa situação crítica que você está passando na tua vida, porque Ele está vindo te recolher. Então, não vai fazer diferença se você segurar mais um pouquinho, porque até aqui você segurou. Mas se ainda demora 2 anos, 3 anos, 1 ano e meio, se ainda vai demorar esse tempo para nós subirmos para a glória, que o Senhor abra uma porta diversa na tua vida, uma porta que vai trazer solução, uma porta que vai trazer alívio, uma porta de provisão divina. Por exemplo, tem uma amada irmã que diz: Ana, eu saio para trabalhar e para chegar no meu trabalho eu levo 2 horas. Pegando trem, pegando ônibus, sei lá. Eu sei que ela leva 2 horas dentro do transporte para chegar no trabalho. Ela chega no trabalho e ela fica ali, não sei se são mais 6 ou 8 horas, eu não me lembro. Acho que é 8, porque ela falou 12, no final 8, 9, 10. É 8 horas, ela fica ali 8 horas, do dia dela todinho ali naquele lugar. Ali ela não tem privacidade, nem para estudar se ela quiser, porque ela tenta fazer outros concursos públicos para tentar mudar de emprego e não está conseguindo. Ela mora em Brasília. E ela trabalha nessa área ali. Porque ela vai tentar estudar, os colegas vendo ela tentando estudar, coloca lá, fica falando, como se então nem aí se ela está estudando ou não, o que me interessa. Aí ela leva mais 2 horas para chegar em casa. Imagina, uma pessoa 2 horas dentro de um transporte qualquer. Já chega em casa com a cabeça que faz assim, pom, 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 de tanto cansaço, né? Eu lembro, quando eu trabalhava em Belo Horizonte, eu ficava muito tempo dentro de ônibus, eu chegava em casa com a cabeça doendo. Principalmente eram aqueles dias que tinha aquele solzinho que bate no vidro e vai na sua cabeça. Aquele tempo todo eu chegava em casa com a cabeça estourando de dor. Diz ela que chega em casa, já tarde, é o tempo de cozinhar, é o tempo de arrumar as coisinhas dela, é o tempo de tentar liberar algumas coisas, já cansada, já com vontade de dormir. E ali ela tira uma força, porque ela tem um amor tão grande por Deus, que ela tira uma força sobrenatural ali para ler uma palavra, para fazer uma oração. Um dia quase chorando, ela falou: Ana, eu quero tanto orar, mas eu não consigo, eu fico tão cansada fisicamente. Ela vai escutar alguns vídeos, ela escuta todos os vídeos do canal e outros vídeos, ela consegue, ali nas noites, ali enquanto ela está fazendo alguma coisa, ela começa a escutar. E ela fala: Ana, eu queria um emprego que não fosse tão longe, e que não tomasse tanto meu tempo, porque o meu tempo é tão precioso, eu queria dedicar mais tempo para Deus e não posso.
E aí, como eu falei para ela, amada, se é questão de pouquíssimos meses que você ainda vai ter que segurar essa barra, dentro desse ritmo, que Deus te dê força e alívio, paz, para você terminar de completar essa obra. Mas se esse troço ainda vai caminhar muito tempo, esse nível de correr para trabalhar 2 horas para ir, 2 horas para voltar e toda essa confusão, e você nessa sofrência, nesse sofrimento todo, que ela está angustiada, ela vive angustiada, porque é como um passarinho que está preso numa gaiola, né? E não pode sair, não tem como, né? Ela não tem quem sustente ela. Então, se isso vai caminhar ainda por muitos anos, 2, 3 anos, que Deus abra uma porta de um trabalho para você, de modo que você consiga ter tempo para Deus, ter paz, não estar tão assim, cansada. E isso eu falo para todos nós, eu falo de todo o meu coração. Que Deus possa nos abençoar, segundo aquilo que tem para acontecer nos próximos meses, digamos assim. Amém, meus irmãos? E vamos ficar firme que o Senhor é conosco, isso eu não tenho dúvida. Eu vi o agir dele no último momento. E do mesmo jeito que ele agiu na minha vida, eu tenho mais do que certeza que ele também vai agir na sua. Porque ele está mais presente do que nós podemos imaginar. Meus amados, agora é sério. Eu vos saludo com a santa, gloriosa e poderosa Shalom do Senhor, que é a paz que excede todo entendimento. Fiquem realmente bem. Amém, amém e amém.